Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras vai relembrar a importância da Primeira Guerra Mundial na história moderna. Foi um divisor de águas, a Primeira Guerra a envolver pela primeira vez quase todo o mundo. Vamos ver o que mudou nas relações entre os países e falar dos tratados firmados e do sentimento de revanchismo que culminou na Segunda Guerra Mundial. A estimativa do número de mortos impressiona. De 17 milhões a 20 milhões de civis e militares perderam a vida no conflito. A guerra foi especialmente sangrenta na fase de trincheiras. As batalhas, corpo a corpo, duraram a maior parte dos 4 anos de combate, 1914 a 1918. De um lado estava a Tríplice Entente, formada por Reino Unido, França e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Mas a guerra começou e os italianos logo mudaram de lado, aderiram à Tríplice Entente. As principais causas da guerra estão ligadas ao chamado nacionalismo, as rivalidades entre os países europeus e a disputa por hegemonia no continente. No centro dos conflitos estava a estratégia alemã de crescer e dominar a Europa. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917 e ajudaram a pender a balança a favor da Tríplice Entente. Ao final, a derrota atingiu duramente a Alemanha e provocou a derrocada dos impérios otomano, austro-húngaro e russo. O chamado Tratado de Versalhes determinou as condições para a paz, mas é apontado como uma das causas da Segunda Guerra, apenas 17 anos depois. E para falar sobre este assunto, vamos conversar via Skype com Marcos Cordeiro Pires, professor de Economia Política Internacional da Unesp, e também com Paulo Borba Casella, professor de Direito Internacional Público da USP. Muito obrigado aos dois pela participação no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Marcos. Professor, afinal, por que o mundo se envolveu nessa grande guerra, a primeira grande guerra do século XX? Essa pergunta é uma pergunta que demandaria 3 programas, né? Mas a gente pode colocar que a origem da Primeira Guerra Mundial ela decorre da ascensão rápida, né, de novas potências, no caso a Alemanha, né, e como que essa ascensão ela desafiou uma ordem que foi estabelecida na Europa, que mantinha uma certa estabilidade desde o Tratado de 1815, quando a Santa Aliança reintroduziu o absolutismo na Europa com o fim das guerras napoleônicas. Então, entre 1870, no momento em que tem a unificação da Alemanha, né, e 1914, há uma expansão industrial, há uma busca de mercados, há uma busca de influência, no conceito alemão, há uma busca do espaço vital que acaba entrando em grande contradição em 1914, né, por um evento fortuito, como foi o assassinato do príncipe Franz Ferdinand, do reino da Áustria-Hungria, né, mas também que vão se acumulando rivalidades, né, rivalidades entre a Alemanha e a França, uma vez que a França havia sido derrotada em 1870, rivalidades entre o Império Turco e o Império Russo, que disputavam a mesma influência regional na Ásia Central, né, rivalidades que vão se estabelecer entre a Alemanha e a Inglaterra por mercados ou pela redivisão do mundo colonial. Então, de fato, né, são essas rivalidades, né, que acabam estourando por um motivo aparentemente fortuito, que foi o assassinato do Franz Ferdinand. Professor Paulo, o professor Marcos citou a questão colonial. A gente pode dizer que a redivisão das colônias, principalmente africanas, teria sido o grande pano de fundo, o grande motivo dessa Primeira Guerra Mundial? Os interesses coloniais estavam já organizados. Tinha havido, em 1884, 1885, a Conferência de Berlim, na qual 10 potências coloniais dividiram entre si as respectivas áreas de influência na África. Então, houve um acordo entre as potências coloniais para evitar confrontação direta. Havia interesses colidentes. A França queria fazer um eixo leste-oeste na África, a Inglaterra queria fazer um eixo norte e sul
do Cabo ao Cairo e acabaram se cruzando esses interesses conflitantes no incidente de Fachoda, em 1898. Mas isso não foi a causa da Primeira Guerra Mundial. As potências coloniais tinham feito a divisão das suas zonas de influência e isso tinha sido neutralizado. Quem pagou o peso da colonização foram os colonizados. Não houve guerra entre os colonizadores. E, professor Marcos, a Alemanha esteve no centro da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Por quê? A formação tardia do Estado alemão pode ajudar a explicar isso? De um lado, a própria forma de organização do capitalismo na Alemanha. Diferentemente de uma revolta da classe média, como ocorreu na França ou na Inglaterra, né, o processo de organização do Estado alemão se deu por um acordo por cima, né, um acordo, ou aquilo que poderia se chamar de uma modernização, né, apesar da redundância, conservadora. Mas o Estado alemão ele vai organizar sua estratégia de industrialização se valendo de um protecionismo muito forte, né? E esse protecionismo, a forma como a produção industrial alemã ela entra no mercado, principalmente durante a Grande Depressão, e depois se consolida como uma potência industrial quando acaba a Grande Depressão do século XIX, ela vai espalhando, né, instabilidade e rivalidade. É importante mencionar que antes da Primeira Guerra Mundial, as tropas da Inglaterra e da Alemanha já haviam se enfrentado na Guerra dos Boios. Então, esse tipo de rivalidade ele foi aumentando, né, durante esse período. É claro que, na lógica da Inglaterra, né, durante todo o século XX, o grande objetivo da Inglaterra era evitar coalizões dentro da Europa, né? A Inglaterra sempre foi um fator para dissuadir uma aliança entre a Prússia e a Áustria, entre a França e a Rússia, entre a França e a própria Alemanha, né? Quando ocorrem as rivalidades, né, a partir do começo do século XX, esse equilíbrio de forças que foi organizado pela Inglaterra desde 1815, ele vai para o buraco, né? Então, a forma como se organiza esse Estado, o modelo de capitalismo, o protecionismo alemão, né? Essa forma como a Alemanha entra numa Europa e desafia não só a França, mas também o interesse da Inglaterra, isso aí tem esse potencial explosivo que a gente viu em 1914. Professor Paulo, por que o chamado sentimento nacionalista cresceu tanto nesse período? Esse é um excelente fator para explicar a eclosão da guerra e é exatamente um fenômeno curioso que no século XIX há um grande desenvolvimento do direito internacional e, ao mesmo tempo, há um forte avanço dos nacionalismos. E isso leva ao acirramento da competição que eclode com a Primeira Guerra Mundial. E é exatamente interessante ver como a década que se segue à Primeira Guerra Mundial foi um período muito importante de formação de instituições internacionais. Então, a Sociedade das Nações é criada para ser um espaço de discussão política das grandes questões internacionais e evitar nova eclosão de conflitos armados generalizados. Com a Sociedade das Nações foi criado um tribunal permanente, a Corte Permanente de Justiça Internacional. E nesse momento também pelo Tratado de Versalhes de 1919, foi criada a parte 13 do tratado, contém a Carta da Organização Internacional do Trabalho, que existe até hoje. Em 2019 se completou 100 anos do funcionamento da Organização Internacional do Trabalho. Além de organizar ou colocar um padrão mínimo de proteção do trabalhador compartilhado internacionalmente, a criação da OIT marca uma mudança muito importante no sistema internacional, que é o começo da presença institucional do ser humano como sujeito de direitos e obrigações no plano internacional. E essa foi uma inovação de um enorme alcance que a evolução posterior veio reforçar.
E esse avanço dos nacionalismos como um fator beligerante, de criação e agravamento de beligerância, é algo que nós vemos, infelizmente, se produzir atualmente também. A saída do Reino Unido da União Europeia, de uma certa forma, reflete um nacionalismo que nós achávamos que já tinha ficado superado pela história e que deu péssimos resultados, como o professor Marcos apontava. Olha, essa questão, principalmente do mundo que sai do Tratado de Versalhes, o mundo ele fica mais ou menos como uma promessa do que poderia ser, né? E um germen daquilo que foi a Organização das Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial. É importante resgatar uma questão que o professor Paulo falou, né, com propriedade acerca dos nacionalismos, né? Porque grande parte dos problemas que surgem na Europa no período de entreguerras, ele vai de uma sugestão do presidente Woodrow Wilson, nos seus 14 pontos, em que ele defendia como princípio uma pátria para cada nação. Ou seja, né, para você se organizar um mundo, né, como estava organizado em impérios, e defender a criação de pequenos estados baseados em elementos que são fluidos, né, como elemento como língua ou como religião, né, dentro de um pequeno espaço territorial, isso vai levar, né, a essa particularização, né, que a gente verifica depois da Primeira Guerra Mundial. Porque enquanto cidadãos, né, a gente vai olhar, o libanês que chegou aqui no Brasil chegou com passaporte de turco, né? O italiano do norte que chegou no Brasil em 1900, ele veio com um passaporte do Império Austro-Húngaro. Né? E todas as rivalidades que começam depois, né, e que se encaminham até hoje, quando a gente vê o problema do Kurdistão, em última instância a gente pega um daqueles 14 pontos colocados pelo Woodrow Wilson, né, como a origem, né, da exacerbação e da luta, né, de cada povo por um Estado, como se necessariamente fosse a forma perfeita de organização. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto que sai do Tratado de Versalhes é justamente a incapacidade da principal potência, a potência que foi a variável-chave para a vitória, né, dos países da Entente, né, quando os americanos mandam 2.800.000 soldados para a Europa, é justamente quando a Sociedade das Nações, idealizada por Wilson, né, quando se organiza uma negociação que é extremamente dura, revanchista, né, que acaba afundando o próprio princípio de Europa, como as negociações de Paris, e justamente quando poderia colocar de pé uma institucionalidade, né, como um grande país, com a grande capacidade militar, com a grande capacidade de argumentação, como os Estados Unidos, eles acabam saindo da Sociedade das Nações e deixando aquela instituição como uma espécie em um vácuo, em que o principal fiador da nova era, né, da era após Primeira Guerra Mundial, recua. Né? Então, esse é um ponto, uma variável muito importante, porque no momento em que os Estados Unidos saíram ou deixaram o papel que eles conquistaram nas armas durante a Primeira Guerra Mundial, eles deram espaço, né, para reivindicações absurdas, ou de certa forma foram cúmplices, reivindicações absurdas por parte da França, né, que inviabilizaria a recuperação alemã. Por que os Estados Unidos entraram nessa guerra? Que papel desempenharam exatamente? Afinal, esses 14 pontos propostos pelo presidente Woodrow Wilson, citados pelo professor Marcos, que iam em que direção? Qual era a estratégia exatamente dos norte-americanos? A resposta o professor Paulo vai dar logo em seguida, depois do intervalo. Até já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial para os últimos 100 anos da história. E os nossos convidados são Marcos Cordeiro Pires, professor de Economia Política Internacional da Unesp, e
Paulo Borba Casella, professor de Direito Internacional Público da USP. No bloco anterior, professor Paulo, eu havia perguntado e a resposta ficou agora para esse segundo bloco. Qual foi exatamente o papel dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Por que eles entraram nesse conflito? O que eram aqueles 14 pontos propostos pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson? Enfim, qual é o papel que os Estados Unidos tiveram naquele conflito? Os Estados Unidos tiveram um papel importante na Primeira Guerra Mundial, não só na solução do conflito, com um grande contingente militar que enviaram para lutar na Europa, como o professor Marcos lembrou, mas também com o propósito de deixar para trás a política isolacionista em matéria exterior que tinham mantido durante um bom tempo no século XIX e passariam a estar mais presentes e atuantes. Mas, como o professor Marcos também lembrou, o Senado americano nunca ratificou o Tratado de Versalhes. Desse modo, uma criação da Sociedade das Nações que teve um papel importante no presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, era um professor de Direito Internacional que foi presidente dos Estados Unidos. E essa proposta do Wilson, com os 14 pontos, era exatamente de neutralizar causas que tinham levado a guerras anteriores na Europa. Eu escrevi um livro inteiro sobre o Tratado de Versalhes na história do direito internacional. Foi publicado pela editora Cartier-Latin em 2007, porque muita gente faz críticas ao Tratado de Versalhes, colocando o que veio depois com a Segunda Guerra Mundial como se fosse culpa dele. Mas é importante entender o quanto o Tratado de Versalhes representou um avanço em relação a tudo o que tinha existido até então na história das instituições internacionais. Então, a criação da Sociedade das Nações com um tribunal permanente, a Corte Permanente de Justiça Internacional, a criação da Organização Internacional do Trabalho e de várias outras instituições internacionais que, com algumas modificações, continuam a existir e operar até hoje. Então, é um momento importante e é uma fase de grande mudança do sistema internacional. Voltando para a questão dos nacionalismos, né, porque esse tipo, né, de sentimento, né, ele é recorrentemente recriado, né, instado dentro da história, né, que com objetivos cada vez mais abjetos, né, como a gente pode ver. Justamente quando ocorre um aumento muito grande do sentimento nacionalista alemão, né? Um aumento muito grande do sentimento de revolta, a busca da especificidade que o Hitler vai buscar no centro na Índia antiga, né? Na última origem dos povos indo-asiáticos, né? Esse tipo de sentimento, né, desse nacionalismo, que não é combatido, né, depois da Sociedade das Nações, né, ele vai levar a humanidade para uma situação extremamente caótica e catastrófica, como foi a Segunda Guerra Mundial, né, em que a gente observa massacres, né, não apenas os massacres que ocorreram na Europa, não apenas o Holocausto, né, mas o sentimento de superioridade japonesa, né, quando eles invadiram a Coreia ou a China, né? Então, esse sentimento ele é muito bem instrumentalizado, né, para a realização de objetivos abjetos. A gente vê sentimentos nacionalistas florescendo e autoritários em outros pontos da Europa, Hungria, Polônia e em outras partes do mundo, várias partes do mundo. O que é que está acontecendo? É semelhante ao que aconteceu naquela época da Primeira Guerra? Eu espero que não, porque o que aconteceu foi exatamente o que levou à Primeira Guerra Mundial e o que levou depois à Segunda Guerra Mundial. Nós podemos fazer um paralelo com o que acontece depois do final da Guerra Fria, em 1989, com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a unificação da Alemanha.
A década de 90 foi uma década de grande avanço no direito internacional e das instituições internacionais. Nos últimos anos, a gente vê um recrudescimento dos nacionalismos e uma crítica, muitas vezes infundada e muito negativa, tóxica, em relação ao direito internacional e às instituições internacionais. E além dos Estados Unidos com Trump, da Hungria com Viktor Orbán, da Polônia com Andrzej Duda e da Turquia com Recep Erdogan, que estão caminhando para se tornarem regimes autoritários e atropelando garantias do Estado de Direito, é importante também ver esse fenômeno do nacionalismo se manifestar aqui no Brasil. Menos de 20 anos depois do fim, ou cerca de 20 anos depois, né, do fim da Primeira Guerra, veio a Segunda, com outros milhões e milhões de mortos, com mais violência desmedida, com mais poder de fogo, enfim. E depois disso, o mundo achava, não, basta. Afinal, a crueldade foi tanta e os números são tão grandes que a coisa vai melhorar. E não foi bem isso que a gente viu. Veio a Guerra da Coreia, veio a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, a Guerra do Afeganistão, a ameaça de guerra pairando no ar no Oriente Médio permanentemente. O Irã é fonte de tensão por causa das suas relações com os Estados Unidos. O que é que faz o mundo, o que pode fazer o mundo ter juízo? Veja, eu acho que há um elemento importante que acontece em 1928, é assinado o Pacto de Paris, ou também chamado Pacto Briand-Kellogg. Com esse acordo que foi negociado pelo então secretário de Estado americano, Kellogg, com o primeiro-ministro francês, Aristide Briand, era de colocar a guerra como um ilícito internacional. Daí vai dizer, bom, quanto isso adiantou, porque o pacto é de 28, em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. A grande mudança é o fato de que, a partir daí, a guerra se torna um ilícito no direito internacional. A Carta da ONU, de 1945, põe limites muito estritos no capítulo 7º, artigos 39 a 51 da Carta da ONU, e especialmente o artigo 51 diz que só pode ser usada a força unilateralmente quando o Estado sofre um ataque, está na iminência de sofrer um ataque, que haja proporcionalidade na resposta em relação ao ataque sofrido e que isso seja em seguida levado para o Conselho de Segurança da ONU, a partir de onde se passa, então, a gerenciar o problema. Então, conflitos continuaram a existir, como lembrou alguns agora há pouco, mas é importante entender que a situação muda do ponto de vista legal. Então, antes a guerra era lícita e era uma questão de avaliação de custos e de oportunidade. A partir de 1928 e com a Carta da ONU em 1945, o Estado, exceto se estiver em legítima defesa, comete um ilícito internacional ao desencadear um conflito armado. E nisso é importante a criação do Tribunal Penal Internacional, que define crimes de guerra, crimes contra a humanidade, atos de agressão e retoma a definição de genocídio. Isso traz um patamar adicional de institucionalização e de controle. Então, apesar dos conflitos pontuais que aconteceram, como lembrou alguns, uma conflagração generalizada, como foi a Primeira Guerra Mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, e há historiadores que falam de uma nova guerra dos 30 anos, que seria o começo da guerra em 1914 até o final da Segunda Guerra em 1945, fazendo um paralelo com a guerra de 1618 a 1648. Então, ao mesmo tempo em que no período entre as duas guerras mundiais se ensaiaram avanços importantes, é também importante lembrar, como o professor Marcos assinalava, que sementes do segundo conflito mundial já estavam plantados durante o período de aparente paz nos 20 anos entre 1918 até 1939.
Então, essa institucionalização pode ter falhas, mas ainda é o melhor que se conseguiu até hoje, e com o aumento da capacidade de destruição e os progressos da tecnologia, dizer que a guerra é um ilícito e que o Estado que ataca, se não estiver em legítima defesa, comete um crime internacional, é importante. E isso tem sido um elemento dissuasório crucial para manter sob controle o sistema internacional, na minha opinião. Professor Marcos, eu pediria que o senhor comentasse o mesmo assunto. Até que ponto o direito, tratados, acordos, convenções, instituições como a ONU, Tribunal Penal Internacional, até que ponto tudo isso pode frear guerras ou conflitos, enfim, de uma forma geral? Só para pontuar melhor ainda, é bom lembrar que nós estamos no momento de ascensão de uma grande potência, no caso a China, e que a própria Rússia, que se dissolveu, foi resultado da dissolução da União Soviética, voltou a se armar de forma significativa. E os Estados Unidos vivem a condição de suprema potência mundial ainda. Enfim, nesse contexto todo, até que ponto as instituições, os tratados, convenções poderiam frear novos conflitos? Um politólogo norte-americano chamado Graham Allison, né, ele resgatou um conceito chamado armadilha de Tucídides, né, que resgata a guerra do Peloponeso, tratando da potência, de uma potência estabelecida Esparta, ou Esparta, a potência ascensão, Atenas, né? E como que esse choque entre a potência estabelecida e a potência ascensão pode levar à guerra. Allison coloca que desde 1500, toda vez que houve esse choque, em pelo menos 13 vezes ocorreu guerra, né? Mas a gente tem que olhar, né, a situação do mundo hoje e considerar que uma guerra significa algo que a geração atual não lembra, né? Que a minha e do professor Paulo com certeza vivenciou, que é o medo do holocausto nuclear, né? Porque esse medo do holocausto nuclear continua até hoje. E não se pode imaginar numa guerra de proporções em que envolva, né, 3, 4 ou 5 atores, né, de grande peso, né? A gente poderia colocar Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Paquistão, Israel, França, Inglaterra, porque esse desenho do mundo mantém um equilíbrio do terror que, por mais que ele não é comentado, que ele não apareça nas manchetes de jornais, ele de fato existe. E esse equilíbrio de terror, ele mitiga em muito a possibilidade de nós termos novamente um grande massacre. E o que é mais importante, por mais críticas que possam ser feitas à Organização das Nações Unidas, né, os principais contendores internacionais, Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia, estão no Conselho de Segurança da ONU, né? Tem ali um fórum privilegiado, né, para evitar esse choque de grandes proporções, né? De um lado tem uma materialidade que indica o fim da humanidade, mas por outro lado a gente tem uma institucionalidade, né, que ela tem atuado para evitar esse choque de grandes potências, né? Porque se não fosse por isso, nós talvez teríamos vivenciado, né, uma outra guerra de grandes proporções, com a crise dos mísseis, né, ou com o levantamento do Muro de Berlim, né, ou com a invasão do Afeganistão. Ou seja, né, a institucionalidade, é importante a gente chamar a atenção para aquilo que existe, né, e que evita, né, e não esquecer, é claro, cegamente daquelas falhas que eventualmente essa institucionalidade possa ter cometido. Bem, esse é um assunto riquíssimo, mas, enfim, o nosso programa de hoje chega ao fim. Eu agradeço e muito a participação de Marcos Cordeiro Pires, professor de Economia Política Internacional da Unesp, e do professor Paulo Borba Casella, professor de Direito Internacional Público da USP. E muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.